Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus te valoriza por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nos fortalece, Senhor. Envie o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, Pai, pois somente Tu é o nosso Deus. Às vezes, fica difícil quando a gente não tem nada. Às vezes fica difícil quando falta aquilo que muitas vezes parece que é básico. Eu não sei a sensação de muitas vezes você ter um filho ou ter pessoas que dependem de você e você não ter o mínimo para dar. Um prato de comida, às vezes um copo de leite. E deve ser muito difícil você não saber de onde tirar e não se julgar, e não se menosprezar, e não se sentir desanimado, muitas vezes abatido por essas situações. Mas qual é o seu valor? Será que você falhou totalmente? Será que Deus, quando Ele te olha, Ele fala: que cara fracassado? Deus, Ele tem uma maneira diferente de olhar. E talvez o que aquilo pra gente é valor, para Deus Ele não considera. Para Deus nada disso importa. Talvez você esteja passando por um momento que não seja favorável. Talvez você esteja aprendendo algo maior. Quantas vezes a gente já não teve em abundância e muitas vezes gastou de forma que não trouxe nada. Gastou simplesmente por vaidade e depois fica a conta. Não levou em conta o que era importante, o que era necessário, as consequências. Só que Deus, Ele ainda assim, Ele não vai olhar você baseado nos seus erros, mas Ele vai olhar você baseado no que você pode fazer quando Ele está com você. E não existe erro que seja maior que a misericórdia de Deus. Você pode ficar todos os dias se martirizando, lamentando, tentando mudar o que aconteceu. Ou você pode simplesmente aceitar, levantar sua cabeça e muitas vezes começar do zero, começar um mundo novo, começar a viver coisas que você não gostaria. Mas fazer o quê? As coisas são o que são. Lá em 1 Samuel 16, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel ele tinha ido na casa de Jessé para coroar Davi, ele ficou olhando os filhos de Jessé e ele achou que Deus ia escolher o filho dele que era o maior e o mais bonito. E Deus disse isso para ele: Olha, Samuel, você está enganado da forma que você está achando que eu vou escolher. Eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. E o que seria aparência? Tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que nós podemos admirar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que ela está mais bem vestida que nós e achamos que de alguma forma aquela pessoa é mais importante. Para Deus não. Deus ele olha o coração. Então eu não entendo porque às vezes nós temos essa ideia de se menosprezar, de achar que alguém é superior a nós. Acima de nós, só Deus. O próximo é para a gente amar igual a nós mesmos. Essa ideia de maior, menor, ela não existe. E toda vez que eu tentar colocar alguém acima de mim, é alguma forma de idolatria. E eu não posso idolatrar ninguém. Se for para mim querer amar, se for para mim querer admirar, é Jesus Cristo. Eu posso olhar uma outra pessoa e respeitar a história dela, achar que ela é uma pessoa boa, achar o que for, mas nos meus pensamentos e na minha ideia, a bondade sem Deus, ela é vazia. É como a caridade sem Jesus. Ela é puro marketing pessoal. É uma pessoa querendo mostrar que ela é boa porque ela pode dar alguma coisa para alguém que é necessitado. E eu
precisaria dizer alguma coisa pelo bem que eu faço? Jesus, quantos milagres ele não fez e disse, olha, não diga que eu fiz nada. Porque Deus ele não está preocupado com o que as outras pessoas pensam. Deus está preocupado com o que Ele mesmo pensa. O importante para Deus é o que você é. Então você deveria começar a se valorizar mais pelo que você é. E eu entendo que muitas vezes a gente não vale nada. Porque como eu posso ver valor numa pessoa que mente, numa pessoa que agride a outra, numa pessoa que fala palavrão, numa pessoa que muitas vezes cria discórdia, numa pessoa que ela sabe que está errada, mas o orgulho é tanto que ela não consegue nem pedir desculpa. Uma pessoa que não consegue dar a glória a Deus, que muitas vezes não consegue fazer uma simples oração. Se você precisa pegar as coisas que os outros têm para que você tenha alguma coisa, tem alguma coisa muito errada com você. E certamente Deus ele não está do teu lado, porque não é dessa forma que ele vai poder admirar o teu coração. Jesus ele jamais rouba nada de alguém. Ele nunca tira nada de ninguém. E é isso que às vezes a gente precisa entender. Tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Ele dá é muito maior do que a gente poderia conseguir. Então não é o simples fato de eu ser bem-sucedido no meu trabalho que quer dizer que eu vou ser bem-sucedido no reino de Deus, que quer dizer que todas as coisas na minha vida vão ser fáceis. Deus ele fala na palavra de Deus que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E por que será que ele faz essa analogia? Porque de certa forma, eu ter mais que o outro, de repente me dá um poder a mais. De repente o outro pode se interessar por mim pelo que eu posso oferecer. Mas isso, no reino de Deus, também não diz nada. Lá em João 7, versículo 24, a palavra assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Apesar dos meus olhos ver, muitas vezes eu olho uma pessoa e simplesmente não gosto dela de prontidão. Não sei porquê. Talvez seja algo espiritual, talvez seja algo que esteja além de nós. Mas é sempre equívoco quando eu olho. Muitas vezes se eu vejo alguém mais bonito que eu, talvez eu possa me sentir inseguro. Talvez achar que aquela pessoa de alguma forma tem as coisas mais fáceis. E por que você deseja que as coisas sejam mais fáceis? Com Deus todas as coisas são possíveis. Será que as batalhas que a gente tem para contar que são as melhores, os maiores milagres, será que eles não estão relacionados à dificuldade? E a gente entender que naquele momento, se não fosse Deus, não teria mais ninguém. Mas se toda vez eu tento apenas contar com aquilo que eu tenho e nada mais, quão vazia pode ser minha vida? Se eu preciso muitas vezes colocar uma marca de uma roupa para que o outro olhe e fale, olha como eu consigo me vestir de forma cara. Eu não entendo qual é o desejo disso muitas vezes da marca. Eu posso gostar de coisas boas, isso não tem nada de errado, isso não é condenável. O erro se torna quando eu quero usar essas coisas para de alguma forma passar alguma mensagem. A mensagem que nós temos que passar é a mensagem que está dentro do meu coração. E essa é a mensagem que Deus valoriza. Então nós devemos nos aperfeiçoar pela palavra de Deus dia a dia. E tudo aquilo que Deus diz que é errado, nós devemos lutar para combater. E existem diversas coisas que são erradas e nenhuma delas é maior que a outra. É tão errado quem adultera quanto aquele que mente. É tão errado aquele que mata quanto aquele que rouba. É tão errado aquele que faz uma fofoca muitas vezes com aquele que maldiz o pai e a mãe, que não honra eles. Então para Deus ele não tem uma tabelinha de peso. Isso é permitido, isso não. E talvez o pecado da mentira, da soberba, do orgulho, a gente cometa de uma forma muito maior do que os outros. Porém, no nosso julgamento, que é isso que Deus diz, que nós devemos ser justos no julgar, eu acho que é maior os outros e não o meu. Por isso que não tem problema eu mentir um pouquinho, não tem problema eu fazer as coisas um pouquinho. Tudo tem problema, porque no final, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter o resultado que você espera. E eu acho que não tem pior sentido na nossa vida quando nem nós encontramos o valor dela.
Hoje nós vivemos um tempo onde as nossas crianças, elas estão perdendo a referência. Elas estão crescendo achando que o errado, ele é normal e as coisas têm que ser desse jeito. Essa imposição de pensamento. Nós não podemos falar, nós não podemos pensar, nós não podemos questionar. O certo é um certo só. E aquilo que tem na palavra de Deus, pouco importa. Eu já recebi censura por postar versículo da Bíblia. Porque o versículo dizia: castigue o seu filho com a vara. É o pensamento de Deus. Não, mas não pode. Por quê? Não, porque isso é errado. Quem determina o que é certo e o que é errado? Se cada dia mais a gente não puder ter uma voz, daqui um pouco eles tiram a Bíblia de nós, o que vai ser de nós? Se você acha ruim a sua vida antes de você conhecer o Senhor, esse vai ser um novo. E aí fica mais fácil de repente pegar o que você quer. Aqueles que se sentem acima de nós, que querem dizer o que eu posso e o que eu não posso. Deus está vendo todas essas coisas. E eu prefiro, de verdade, usar muitas vezes um All-Star no pé, uma camiseta de empresa. Tem uma camiseta que eu gosto muito, que eu ganhei de um fornecedor que ele vende peças de sistema de alarme. Eu adoro aquela camiseta. Uma calça furada. Talvez uma blusa, que se eu olhar fotos, eu tava com essa blusa já faz muito tempo. E ela continua me aquecendo. Do que eu simplesmente me vestir com o melhor que eu posso. Esbanjar, querer dizer, olha que lugar. Cara, isso não faz parte de mim. E de alguma forma isso não me completa. O que satisfaz muitas vezes é sentar numa calçada, poder olhar no olho de uma pessoa. O que me satisfaz muitas vezes é você poder dar um abraço numa pessoa num momento de necessidade. É você poder olhar dentro dos olhos de alguém com dignidade. O que me alegra é poder ver Cristo transformando tantas vidas sem custar nada. E o exemplo que Deus deixa e o legado que Ele transforma na vida de todos aqueles que têm coragem de acreditar é muito maior do que qualquer dinheiro que você possa ter numa conta ou de qualquer coisa que você possa comprar. Eu não estou falando aqui de forma alguma que Deus quer que você seja um miserável. Longe disso. Deus quer o melhor para você. O que eu quero dizer é que quando você possuir certos tipos de coisa, isso não te torna maior nem menor que ninguém. Você não precisa ficar exaltando nada disso para se parecer. Eu tenho, pouco costume de ficar postando foto, vídeo, qualquer coisa da minha vida. Por quê? Porque isso não é importante. No meu propósito, o importante é que Deus seja visto, não eu. No meu propósito, o importante é que eu tenha um testemunho para dar que seja consistente com as coisas que eu acredito. Senão fica vazio. E é o que eu sempre falo. Eu não sou perfeito, estou longe de ser. E se a gente parar para ficar comparando um ao outro, julgando, você é isso, você é aquilo. Cara, onde a gente chega com isso? Será que isso é necessário para que eu possa amar alguém? Ou o amor, ele está além de todas as justificativas? O amor, ele está além da razão. Talvez a gente descobre o quanto é boa a nossa vida quando não nos falta nada, mas quando as coisas começam a faltar, a gente começa a medir o valor de cada escolha e pesar cada decisão. E a gente passa a perceber que o que era necessário já tinha sido dado, mas pela vaidade, pelo que o outro pode ver, muitas vezes eu usei esse recurso para impressionar. Quem você está tentando impressionar? Se quando você deita na tua cama, parece que o teu coração está sendo comido por um vazio. Quando os teus sonhos, simplesmente eles não acontecem. Só acontece aquilo que você não quer, aquilo que você não deseja. De todo o resto, tua vida parece que ela está parada. Talvez o problema seja onde você tenha colocado o valor. E às vezes eu penso, se eu ganhasse mais, eu poderia fazer caridade. Se eu tivesse mais, você quer dar simplesmente o quê? O que te sobra? Deus, ele aceita as ofertas que são dadas com o coração. Que a sua ajuda seja feita, que você sentindo que você não está abrindo mão, nem vai ficar triste por aquilo. Você vai entender que não importa o que você faça, se Deus não estiver junto, é como se você não tivesse feito nada. E cada dia mais, Jesus ele vem trabalhando no nosso coração.
Ele vem colocando a sede pela sua palavra, a vontade de buscar, a vontade de estar. E muitas vezes, nem todos os dias eles vão ser perfeitos. Nem todos os dias você vai ter uma boa noite de sono. Nem todos os dias você vai ouvir coisas que te agradam. Muitas vezes você vai ficar extremamente triste. Triste pelas coisas que você viveu e que você passou. Mas nada disso é desculpa para você não louvar o Senhor, para que você não adore, para que você não leia, que você não faça as suas orações. Porque é nos momentos de maior necessidade que Deus tem que estar presente. Chega a ser um tanto quanto sem sentido quando acontece algo ruim e as pessoas elas simplesmente culpam a Deus e viram as costas para Ele. No momento que Ele mais poderia te consolar, você simplesmente abriu a mão. E será que quem quer isso para você? Será que não seria o mal? Será que o mal ele não joga o mal na tua vida simplesmente para ver até onde a tua fé vai? Como Jó foi testado. Jó perdeu tudo. Família, os bens, os amigos tiravam sarro dele. Jó não tinha nada. Mas no meio da miséria de Jó, ele jamais se atreveu a negar a Deus. Muitas vezes questionou, muitas vezes discutiu, mas negar não. Deus deu, Deus tirou. E se veio do pó eu vou voltar nu. E é assim. A gente simplesmente deixar que Deus seja Deus e que nós sejamos o pó. E que cada vez que Ele olha para nós e tem graça, nós devemos louvá-lo e adorá-lo. E aí o nosso valor ele começa a aparecer. Qualquer pessoa que você vê, independente da roupa que ela vista, o cargo que ela possui, se ela é uma pessoa de TV ou se não é, se mora numa casa maior ou se não mora, se tem ou se não tem, se está num carro melhor ou se não está. Essa pessoa não é melhor que você em nada. Em nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu encontro nobreza em quem não tem nada. Claro que existem pessoas que têm sim e que realmente são boas pessoas, que ajudam. Só que essas pessoas, elas são assim, por quê? Porque elas refletem a imagem de Cristo. Tem gente que gosta de ostentar, tem gente que não. Tem gente que mesmo depois que ela possui, ela continua simples. Continua indo na igreja, continua valorizando as pessoas, continua ajudando, continua sendo simples, continua tendo temor a Deus, sabe? Tem gente que não. Tem gente que acha que chegou a vez de humilhar, de pisar. Eu não sei onde esperam chegar, mas eu sei que no céu não é o lugar. Mas quem sou eu para julgar essas pessoas? O que eu posso pedir é que Deus toque o coração de cada um desses, que eles possam olhar as coisas do jeito certo. É a única coisa que eu posso pedir. Que nós podemos realmente, todos como irmãos, adorar o Senhor. Viver o amor, sem julgamento, sem nada. Uma vida mais digna, uma vida melhor para todas as pessoas elas puderem viver. Amém? Que o Senhor faça que essa mensagem caia dentro do teu coração, que você comece a amar a você mesmo, a valorizar as coisas que você tem, ainda que simples, ainda que velhas, ainda que antigas, não tem te faltado nada. Comece a valorizar e a agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor, por tudo que eu sou. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esse conforto, pela sua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém?